Então, eu fui procurada por um policial civil, né? Faz parte de um regime próprio, e ele quer trazer um tempo rural para averbar. Aí eu gostaria de saber se é possível ele trazer esse tempo. Ele ainda mora, inclusive até hoje, ele mora numa região rural. Ele foi mesmo trabalhador rural em regime de economia familiar. E eu queria saber se é possível ele trazer esse tempo e se ele tem que fazer aquele pagamento, como que é que seria essa questão. Doutora, o INSS, o Regime Geral de Previdência Social, ele reconhece os períodos laborados até 1991 sem a necessidade de recolhimento. Está lá no artigo 55 da Lei 8.213. Então, o que ele teria que fazer? Primeiro, fazer uma verbação nesse período no INSS, certo? Para, então, o INSS, ao reconhecer o direito, expedir aí uma certidão de tempo de contribuição. O problema é que a certidão de tempo de contribuição vai ser da época em que ele trabalhou. Então, eu preciso lembrar qual é a redação do artigo 94, 95, 96 da Lei 8.213 na época. Mas o primeiro passo, sem dúvida, é ter o reconhecimento desse período no INSS para, então, após expedida uma certidão, ou então, se o INSS não quiser, o 55, doutora Pérola, 55 da Lei 8.213, ele vai falar, esse artigo 55, ele fala de reconhecimento de período de contribuição, o que é contado, o que não é, tá? Então, tô falando, a doutora Pérola perguntou aqui. Então, a primeira coisa é provar esse período para o INSS, né? Doutor, ele tem mais algum tempo urbano antes desse vínculo estatutário? Não, ele saiu já da zona rural já para assumir o concurso, o cargo no concurso, né? Entendi. Ele quer se aposentar mais cedo. Ó, então é isso. Ele queria trazer pelo menos 15 anos e ele realmente trabalhou mesmo, né? A gente tem prova documental. Certo. Então, olha só. O regime que cuida do trabalhador rural é o regime geral, certo? Antes da Lei 8.213, teve algumas legislações esparsas, mas foi a Constituição de 88 que elencou esse camarada, esse nosso cidadão que traz a comida para nossa mesa, como status também mesmo status do urbano, né? Equiparou. Então, entendo eu, a primeira coisa a ser feita é que o sistema a qual ele pertence, que é o regime geral, precisa reconhecer isso. Qual a dificuldade nesse momento? Não há um pedido no meu INSS e no INSS digital que dê essa possibilidade de fazer isso pelos canais remotos. A senhora vai ter que aguardar, voltar às agências, fazer uma petição, um requerimento administrativo, pedindo a verbação desses períodos, juntando as provas que pretende demonstrar, né? Inclusive, depois que passar tudo isso, até pode completar a prova com testemunha, né? Por oitiva de testemunha por justificação administrativa, tá lá no 574 da Instrução Normativa. Mas enquanto esse período não for reconhecido no regime geral, não tem meios de levar para o regime próprio, né? Porque a lei do regime geral reconhece esse período, certo? Ele reconhece para todos os fins, exceto para carência, né? Carência, a gente sabe que, por exemplo, as aposentadorias exigem um mínimo de 180 meses de carência. Lembrando que após a reforma, a aposentadoria definitiva é só por idade. As demais são regras de transição, regras transitórias. Mas eu entendo que a primeira coisa a ser feita é, sim, um pedido de reconhecimento desse período na via administrativa, mediante uma petição simples, um requerimento de averbação, né, no Cadastro Nacional de Informação Social. Lembrando, faz o trâmite administrativo. Não foi reconhecido, é possível uma ação declaratória desse período, tá? A ação declaratória tem uma súmula do STJ, súmula 242, que é possível, então, uma ação declaratória para reconhecimento com fins previdenciários, tá? Então, aí, faria uma ação para... Vamos imaginar que o INSS não reconheça. Faz ação declaratória e aí, então, vai averbar no regime próprio.